A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles. Nós estamos de volta com as nossas aulas das lições bíblicas da EBD, da CPAD. Estivemos alguns dias aí fora, sem podermos gravar devido aos nossos compromissos, mas agora estamos de volta aí a partir da lição número 2. A lição número 1 também não pudemos gravar, mas vamos fazer uma rápida recapitulação aqui nessa lição número 1, que muito vai nos ajudar a entender as demais lições. Lembrando os irmãos que estamos gravando em um ambiente totalmente exposto a sons externos, então pode ser que você ouça o barulho de algum som externo, carro, alguma coisa assim, até que um dia possamos ter um ambiente propício para podermos gravar no total silêncio, mas os barulhos externos que você poderá ouvir não vai interferir e nem te atrapalhar no entendimento da lição. Pois bem, nós estamos estudando esse trimestre sobre Aviva a Tua Obra. É um assunto sobre o avivamento, na verdade, o verdadeiro avivamento. Semana passada nós estudamos a lição número 1, onde tivemos um panorama sobre o que é o avivamento espiritual. Nós aprendemos nessa lição que o avivamento, o verdadeiro avivamento espiritual, ele tem a ver com uma transformação, com uma mudança de vida, mentalidade, de atitude, de comportamento. Nós aprendemos que o verdadeiro avivamento é aquele avivamento que ele não apenas é caracterizado pelas manifestações do Espírito Santo, mas é caracterizado por uma transformação de vida. Então, o verdadeiro avivamento não é movimento. As reações pessoais que cada pessoa tem em relação à manifestação do Espírito Santo, por si só, não caracteriza um verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento é aquele em que há, sim, manifestações do Espírito Santo, há reações a essa manifestação de acordo com cada pessoa, mas, acima de tudo, há também transformação de vida, mudança de vida. Então, podemos dizer que o verdadeiro avivamento ele é marcado por uma renovação espiritual que vai trazer mais fervor na vida do crente, vai torná-lo mais dedicado, mais fiel, vai torná-lo cada vez mais renovado para se aproximar de Deus. Então, o avivamento espiritual ele tem uma amplitude muito maior do que apenas a sua reação pessoal à manifestação do Espírito Santo. Então, avivamento tem a ver também com mudança, transformação da vida e de situações. A lição número 2, que iremos estudar nesse domingo, fala sobre o avivamento no Antigo Testamento. E o texto áureo dessa lição diz assim: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas, que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34, verso 10, parte A. A verdade prática diz assim: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta a orações e súplicas. Como resposta a orações e súplicas. A leitura bíblica em classe está em 2 Crônicas 34, 29 ao 33 e também no livro do profeta, também aqui, 34 ao 33. E não vamos ler para nós podermos ganharmos tempo aqui no vídeo. Mas é necessário que o professor leia não apenas os versículos que estão aí na leitura bíblica em classe, mas todo o capítulo 34, para que você possa se contextualizar dentro da lição. Pois bem, o que nós veremos nessa lição número 2 sobre o avivamento no Antigo Testamento? Primeiro, para você entender o avivamento no Antigo Testamento, você precisa já ter entendido lá atrás o que é o avivamento. Nós aprendemos que o avivamento ele é muito mais amplo do que aquilo que nós aprendemos ao longo dos anos. Porque quando se fala a palavra avivamento, avivar, crente avivado, nós associamos isso com reações a manifestações do Espírito Santo, como pular, gritar, sapatear, rodopiar.
E isso, por si só, não se caracteriza avivamento. Avivamento, ele é amplo, porque envolve manifestações do Espírito Santo, tais como batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, curas divinas, operação de milagres, maravilhas, principalmente conversões, e também para a vida do crente e da igreja, mudança de vida, de comportamento, de atitude e de situação. Então, esse é o verdadeiro avivamento. Desculpe. Então, você precisa entender o avivamento no Antigo Testamento dentro desse conceito de mudança, de transformação, de mudança de situação. Porque o avivamento no Antigo Testamento está diretamente ligado à mudança e a transformações. Pois bem, o que nós veremos nessa lição? Primeiro, nós veremos o avivamento espiritual em diferentes momentos na história de Israel. Ou seja, uma vez que nós entendemos que avivamento não está endossado, ou não está, digamos assim, preso a manifestações do Espírito Santo, como dissemos aqui, mas também a mudanças de transformação, de atitude, de comportamento, de situação, nós veremos então os diferentes avivamentos que aconteceram na história de Israel. Veremos também o contexto em que aconteceram estes avivamentos. Nós veremos também os elementos principais que precederam esses avivamentos. Veremos também o perigo do formalismo como elemento impeditivo para o avivamento. E, por fim, faremos algumas aplicações práticas. Então, nós vamos abordar nessa lição como foi o avivamento espiritual em diferentes momentos na história de Israel no Antigo Testamento. Porque o avivamento não acontece apenas a partir do Novo Testamento, mas acontece também no Antigo Testamento. E como foi esse avivamento no Antigo Testamento? É o que nós veremos de maneira bem prática nessa lição. Primeiramente, então, vamos ao nosso primeiro tópico. Vamos, nesse primeiro tópico, traçar um panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Então, vamos ver aqui alguns avivamentos no Antigo Testamento. Lembre-se, partindo do princípio que o avivamento no Antigo Testamento está diretamente ligado à mudança, transformações de atitude, de postura, de comportamentos e de situações. Vamos ver alguns avivamentos, então, que aconteceu no Antigo Testamento. Primeiro, vamos ver o avivamento nos tempos de Moisés. Sim, lembre-se, estamos analisando o avivamento no Antigo Testamento relacionado a mudanças, transformações de comportamento, atitudes e situações. Esse é o avivamento que acontece nos tempos de Moisés no Antigo Testamento. Qual era o contexto que precedeu este avivamento? Primeiramente, vamos nos lembrar que o povo de Israel estava cativo lá no Egito. Então, estavam sofrendo grandes perseguições ali, após um período de tranquilidade que eles tinham, mesmo estando no Egito. Você vai se lembrar que Israel se torna escravo do Egito quando Jacó leva toda a sua família para o Egito a mando de José. José já estava no Egito há muito tempo como governador, você conhece a história. E depois que ele se dá a conhecer aos seus irmãos, não vamos contar a história aqui para ganharmos tempo, José manda buscar os seus pais e buscar também a todos os seus irmãos e toda a sua família. Quando Israel, então, Jacó vem para o Egito, para morar com José e toda a sua família, eles viveram ali um período de tranquilidade, porque o faraó daquele momento era um faraó que os conhecia. Acontece que o faraó que conhecia José morre, José também morre. E a partir daí, então, o novo faraó, ele não conhecia a história dos judeus, não sabia dos benefícios que foram concedidos ao povo de Israel pelo faraó anterior. E aí, como Israel estava crescendo muito, como o povo de Israel estava crescendo muito ali no Egito, este faraó ficou com medo. E ele então começou a afligir o povo de Israel. Quando você vai lá para Atos capítulo 7,
versículo 18 e 19, é o que nós veremos agora, está falando exatamente sobre isso. Olha o que diz lá em Atos capítulo 7, versículo 18 e o versículo 19, diz exatamente assim, olha só. E até que aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, versículo 17, 18, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Então, este, usando de astúcia contra nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Então o novo faraó, que não conhecia José, que não conhecia Jacó, que não conhecia o benefício que foi concedido ao povo de Israel, com medo do crescimento do povo, começou então a afligir o povo. Esse é o contexto que precede o grande avivamento que vai acontecer ali no tempo de Moisés. Que avivamento é esse? É exatamente a libertação do povo de Israel do Egito. Lembre-se, avivamento nos tempos de Moisés no Antigo Testamento é analisado do ponto de vista de transformação, de mudança de comportamento, de atitude e de situação. Então, nesse contexto agora de escravidão, é que vai acontecer o chamado de Moisés. Nós vimos na lição passada que o avivamento ele vem da parte de Deus e sempre Deus vai usar alguém para poder trazer um avivamento. E neste caso, Moisés é que vai ser usado. Lá em Êxodo capítulo 3, nós vamos ver o chamado de Moisés, conforme a imagem sugere da sarça ardente. Você também conhece esse texto, não vamos entrar em detalhes para ganharmos tempo. Ali acontece o chamado de Moisés para ser o libertador de Israel, ou seja, para trazer um avivamento, para trazer uma nova vida para Israel, porque nós aprendemos na lição passada que avivamento significa exatamente tornar mais vivo, é o ato de tornar mais vivo. Israel precisava de ter uma transformação na situação, na vida deles. Então, o sofrimento de Israel se tornou algo muito cruel, insuportável. Um tempo de renovo era necessário, e esse tempo de renovo estava por vir. E esse tempo de renovo vai acontecer exatamente posteriormente, quando Moisés liberta o povo da escravidão do Egito com Deus sobre o comando. Então, qual que é o avivamento nos tempos de Moisés? O avivamento nos tempos de Moisés está relacionado à libertação de Israel da escravidão do Egito. Lembre-se, avivamento no Antigo Testamento é mudança de posição, de atitude, de comportamento, de situação. Qual era a situação de Israel? De escravidão. Mas agora, com um renovo, com um avivamento, Deus traz nova vida, Deus muda a posição, Deus muda a situação de Israel, de escravo para um povo livre. Então esse é o grande avivamento que acontece no tempo de Moisés. E o avivamento, o verdadeiro avivamento, quando acontece no meio da igreja, que é uma aplicação espiritual, o verdadeiro avivamento, quando acontece no meio da igreja, ele traz o quê? Traz libertação. Libertação da escravidão do pecado. É o que nós precisamos ver acontecer em nosso meio. Depois, outro avivamento que acontece no Antigo Testamento, que o comentarista traz para nós, é o avivamento no tempo de Samuel. É muito importante nós observarmos que o comentarista está citando apenas aqui 3 exemplos, mas o Antigo Testamento é repleto de avivamentos que aconteceu dentro desse conceito de avivamento relacionado à transformação, à mudança de situação, de atitude, comportamento e situação. Então, outro exemplo de avivamento no Antigo Testamento é o avivamento que aconteceu no tempo de Samuel. E qual que era o contexto precedente a este avivamento? Vamos lá. O povo de Israel enveredou-se pelo caminho da rebeldia, da apostasia, da idolatria, do desprezo pelo sagrado. Nós observamos que o povo, eles constantemente pecavam contra Deus. Então o que vai acontecer? Mais uma vez, Deus vai usar o homem para trazer um avivamento para o seu povo. Lembre-se, o avivamento é provocado por Deus. Deus é quem manda.
Mas Deus sempre vai usar alguém para trazer o avivamento. E ali Deus usou agora Samuel. Samuel, ele vai ser usado por Deus e ele começa denunciando ao povo as suas maldades e os seus pecados. Ele começa a anunciar os pecados de Israel. Ele começa a denunciar ao povo ali as suas maldades e os seus pecados. Então, como consequência dessa atitude, esse comportamento de pecados de Israel, o que vai acontecer? Tragédias vão acontecer. Israel vai perder uma guerra contra os filisteus. Nessa guerra, a Arca da Aliança é tomada, levada embora. O sacerdote e os seus filhos morrem. O povo fica sem direção, uma tragédia atrás da outra. Você vai ver isso lá em 1 Samuel 4, versículo 11 ao 22, não leremos para ganharmos tempo. Mas, por causa do pecado do povo, tragédias aconteceram. Situações de tragédia vieram uma atrás da outra sobre o povo de Israel. E é nesse contexto, então, que Samuel ele exorta o povo ao arrependimento. A imagem que nós vemos ali sugere o que está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 7 e o versículo 3. Olha o que diz aqui 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3, diz exatamente assim. A parte B do versículo. Diz, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então, nesse contexto de tragédias que ocorreram por causa do pecado do povo, é que Samuel exorta o povo, então, ao arrependimento. E ele mostra ao povo o que eles deveriam fazer para retornarem ao centro da vontade de Deus. O avivamento, ele traz um retorno, faz com que o homem retorne à comunhão com Deus, ao centro da vontade de Deus. E o que eles precisavam fazer está no versículo 3. Se converter ao Senhor de todo o coração. E é exatamente isso que o povo vai fazer. Então começa agora o quê? Um avivamento no meio do povo. O povo então vai se humilhar e o povo vai agir segundo a orientação que Samuel vai dar. No versículo 4 ao 6 diz assim, então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. Serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós, e orarei por vós. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor, e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Então, eles vão se humilhar, e eles vão seguir segundo a orientação de Samuel. Um grande avivamento neste momento veio sobre Israel. E junto com este avivamento, a vitória sobre os seus inimigos. Do versículo 10 ao 13, a partir do versículo 7, na verdade, você vai ver ali que os filisteus são vencidos agora numa nova batalha. O que é isso? É o avivamento. Lembre-se, avivamento no Antigo Testamento tem a ver com mudança de postura, de atitude, de comportamento, de situação. O povo ali se humilha perante Deus, reconhece os seus pecados, confessa os seus pecados e agora então o grande avivamento vem e o povo na sequência vence os seus inimigos, vence os filisteus. O que nós aprendemos aqui? Que o avivamento ele traz vitória para o seu povo. O avivamento traz vitória para a sua igreja. O avivamento traz vitória para o crente. Que nós aprendemos na lição anterior, que o avivamento pode ser tanto individual como coletivo. Na individualidade, ele traz vitória para o crente sobre os inimigos. Quais são os nossos inimigos? O mundo, a carne e o adversário. Por isso que nós precisamos de um avivamento na nossa vida, na vida da igreja. O outro exemplo de avivamento que o comentarista vai dar é o avivamento no tempo de Josias. Qual que é o contexto precedente a este avivamento? Vamos lá. Os antecessores do rei Josias, Josias foi um rei
que começou a governar muito novo, com 8 anos, se não me engano, mas os antecessores dele, que eram Manassés e Amon, respectivamente, o seu avô e seu pai, eles levaram o povo novamente à decadência espiritual. Então, vira e mexe, Israel vivia fases de decadência espiritual. E nessas fases de decadência espiritual, eles precisavam de um avivamento. Então, no tempo do rei Josias, você vai ver isso segundo Crônicas, capítulo 33, versículo 1 ao 25, nós vamos ver que houve o retorno do povo para o pecado. Manassés vai se arrepender, mas Amon, o seu filho, permanece nos mesmos erros de seu pai. Ele vai sofrer o juízo de Deus junto com o povo que o seguiu, infelizmente. Mas aí então, com a morte de Amon, quem vai sucedê-lo vai ser Josias. Então foi nesse contexto aí que Josias foi declarado rei pelo povo. Ainda criança, com 8 anos de idade. Em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1 ao 3, nós vemos exatamente esse relato. Lá diz assim, olha só. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. No 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques. Ou seja, foi nesse contexto em que Amon, o seu pai, havia conduzido o povo para a idolatria novamente, é nesse contexto, após a morte do seu pai Amon, que Josias vai assumir o reinado com 8 anos de idade. E ele vai ter uma atitude diferente, que apesar dele estar diante de condições de ser um péssimo rei, porque estava pegando um reinado envolvido com a idolatria, com a corrupção, ainda foi muito novo, 8 anos de idade, então ele tinha tudo para ser um péssimo rei, mas ele teve atitudes diferentes dos seus antecessores. Ainda com 8 anos de idade, diz a Bíblia, que ele começou a buscar o Deus de Davi, o versículo 3. Olha, no seu 8º ano do seu reinado, com 16 anos, ele começa a buscar a Deus. E diz a Bíblia que ele vai andar nos caminhos do seu pai, mas de 8 anos até 16 anos, ele tinha tudo para ser um péssimo rei. Ele tinha tudo para dar continuidade àquele reinado de idolatria do seu pai Amon, mas não. Já com 16 anos, ele busca o Senhor. E para chegar a 16 anos, sugere para nós o texto que ele permaneceu no Senhor também. Então, vamos observar que Josias, no seu reinado, ele vai programar uma verdadeira limpeza, uma verdadeira reforma em Israel. Uma limpeza na vida espiritual do seu povo. Ele vai mandar quebrar todas as estátuas de idolatrias, todos os balaíns, as tarotes, vai retirar os que estavam no bosque. Enfim, ele vai empreender uma reforma espiritual. Ali era o começo de um grande avivamento. E mais uma vez, Deus usando alguém para trazer um avivamento para o seu povo. O povo sai de uma situação de idolatria, uma situação de adoração a Deus, porque a situação de Israel ali era tão decadente que até o livro da lei tinha se perdido no templo. Quando Josias manda reformar o templo, você vai ver que durante a reforma o livro da lei vai ser achado. Então sugere para nós que o livro da lei havia se perdido, tamanha era a decadência espiritual que havia em Israel. Assim Deus vai usar então aquela reforma que Josias faz a conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. E aí eu convido você a ler 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 8 ao 21, que vai falar exatamente de um momento em que veio um quebrantamento sobre o povo ali, após a achada do livro da lei, em que o livro da lei vai ser lido para o povo, e ali vai trazer um grande avivamento sobre o povo. Então, nós aprendemos nesse terceiro tópico que no Antigo Testamento, nesses 3 exemplos que nós temos aqui de avivamento espiritual, nós vemos um avivamento acontecendo, fazendo mudança de comportamento, de atitude, de mentalidade e mudança de situação. Então, quando nós vivíamos um verdadeiro avivamento em nossa vida, a mudança de atitude, de comportamento
de mentalidade e mudança também de situações. Pois bem, no segundo tópico, nós vamos ver quais são os elementos que precedem o avivamento. Nós vamos ver que a confissão de pecados e o retorno à palavra de Deus são elementos essenciais para acontecer o verdadeiro avivamento. São elementos que precedem, que vêm antes do avivamento. Como exemplo bíblico, o comentarista vai usar o chamado de Neemias. Qual que era o contexto precedente a este avivamento que vai acontecer na época de Neemias? Bom, vamos ver que na época de Neemias, Jerusalém, apesar do templo já estar reconstruído, os muros de Jerusalém estavam fendidos, as portas estavam queimadas. Então o povo ali vivia numa miséria tremenda. Então em Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 3, olha o que nós temos lá, Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Então Neemias, quando ele estava na Pérsia, servindo ao rei Artaxerxes como copeiro, quando ele recebe as informações de como se encontrava sua terra e os seus conterrâneos, o que vai acontecer? Ele vai ter uma postura diferente. Então, o contexto que precede o avivamento que vai vir no tempo de Neemias é um contexto em que os que estavam em Jerusalém estavam vivendo uma miséria tremenda, os muros estavam derrubados, as portas queimadas, e o versículo 4 vai dizer: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ou seja, Neemias ele vai tomar uma atitude inesperada quando recebe essas informações. Por quê? Porque Neemias poderia muito bem ter ignorado essa notícia. Ou simplesmente ele podia ter esquecido essas informações. Ele estava muito bem no palácio, servindo como copeiro do rei, era um funcionário público, certamente recebia um bom salário, tinha conforto, tinha luxo ali no palácio. Mas Deus estava levantando Neemias para ser aquele que iria trazer um avivamento para o povo que estava lá em Jerusalém. Lembre-se, o avivamento vem de Deus e Deus sempre usa alguém aqui na terra para poder trazer o avivamento. Então, agora Neemias foi escolhido por Deus para trazer esse avivamento para o povo que estava em Jerusalém. E ele não ignorou aquilo, teve uma reação de chorar, de se ajoelhar perante Deus, de jejuar e orar a Deus naquele momento ali. Um avivamento estava para chegar ali. Então, nós vamos observar que um grande avivamento virá, porque a história prossegue. Neemias ele vai estar diante do rei Artaxerxes, e ali o rei ele vai estar triste, o rei vai notar a tristeza. Enfim, resumindo a história, o rei vai autorizar que Neemias vá até Jerusalém para poder ali ajudar os conterrâneos a reconstruir os muros, edificar as portas e ajudar os seus conterrâneos que ali estavam. Era um avivamento que estava para chegar ao povo de Jerusalém. Lembre-se, o avivamento é mudança de vida, transformação, mudança de atitude, de pensamento, de mentalidade e de situação. Então, a verdade é que o avivamento veio para o povo. Neemias foi para lá, ajudou a reconstruir os muros debaixo de muita perseguição, de muita dificuldade, e um grande avivamento realmente veio ali para o povo. Então, qual foi a atitude de Neemias diante da situação que ele previu ali? Primeiro, ele não se conformou com a situação. Então, os elementos que precederam a este avivamento que vai vir sobre Jerusalém ali, na época de Neemias, é que Neemias não vai se conformar com a situação. Ele vai buscar na fonte correta a solução. Qual que era essa fonte correta? O próprio Deus. Por isso que no versículo 4 do capítulo 1 do seu livro, ele se prostra diante de Deus e chora, e jejua e busca a Deus, porque Deus era a fonte correta trazer a solução para aquele povo. E qual era a solução? Era o avivamento, era a mudança de situação daquele povo ali.
Agora, você tem que tomar cuidado para não confundir não se conformar com se revoltar. Neemias não se revoltou com a situação que o povo estava. Ele não se conformou. E não se conformando, ele buscou a Deus para poder ser o instrumento que iria trazer o avivamento para o povo. Depois Neemias toma outra atitude, a confissão dos pecados do povo, e ele se inclui como pecador também. No versículo 6, a parte B, ele vai dizer o seguinte, olha, pecamos contra ti. Também eu, a casa e meu pai pecamos. Nós percebemos então que Neemias, ele toma uma atitude de não se conformar e busca em Deus a solução. Ele confessa os pecados do povo e se inclui também como pecador. Então a confissão dos pecados, ela é uma condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Não tem como haver avivamento espiritual se não houver confissão de pecados. E Neemias se coloca como pecador também. E o outro elemento importante foi o ensino da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o ensino da palavra de Deus foi uma marca no templo de Neemias. Olha que coisa maravilhosa. E lá em Neemias capítulo 8, versículo 1, vamos ver que Esdras, que também foi um instrumento que junto com Neemias foi usado para trazer o avivamento ao povo de Jerusalém, foi que Esdras, ele leu o livro da lei diante do povo. Em Neemias 8, 1 ao 12, o versículo 18, você vai encontrar esse relato. E no versículo 18 vai dizer que de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia a festa do encerramento, segundo o rito. Então, percebe-se pelo texto que o ensino da palavra de Deus foi uma marca ali no tempo de Neemias. Então, quais são os elementos que precederam a este avivamento que aconteceu ali no tempo de Neemias? Primeiro, a atitude de Neemias de não se conformar com a situação em que o povo estava e buscar na fonte correta a solução, que era Deus. Ele não se revolta, mas ele não se conforma e busca em Deus uma solução para aquela situação do povo, seus conterrâneos. Segundo elemento foi a confissão dos pecados, ele se colocando também como pecador. Vamos falar mais sobre isso depois. E terceiro, era a palavra de Deus, porque não existe avivamento sem a presença da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz o avivamento. Então esse é o avivamento que precede, e é isso que precede o avivamento que vai acontecer. Então, diante desses três elementos, a atitude de Neemias, a confissão dos pecados e o ensino da palavra de Deus, então o que vai acontecer? O avivamento vai chegar. Então, como resultado desses três elementos juntos, sobreveio sobre o povo que um poderoso avivamento. Quando você lê o relato de Neemias capítulo 8, você precisa ler para você entender o que estou falando. Houve um quebrantamento verdadeiro, não houve ali um simples remorso, não. Conforme a imagem sugere, vemos Esdras ali lendo o livro da lei, ensinando a palavra. Abaixo a imagem do povo, do povo quebrantado. Então houve ali verdadeiro arrependimento, não foi simples remorso, houve festa, houve alegria, houve um grande renovo no ânimo e na disposição do povo, tudo isso como resultado daqueles três elementos que vimos lá atrás. Então, nós concluímos que este avivamento ele teve início a partir da atitude de Neemias, confissão dos pecados e do autêntico retorno à palavra de Deus, e um esforço decisivo para que o povo compreendesse a palavra. O versículo 8 diz assim, olha só, e leram o livro da lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Então, houve um grande esforço para que aquela leitura que estava sendo feita do livro da lei, que é a palavra de Deus, fosse compreendida e fosse entendida pelo povo. Então, o avivamento chegou. Então, nós observamos aqui nesse tópico que todos os verdadeiros avivamentos na história de Israel, na história da igreja, só tiveram resultados duradouros quando começaram alicerçados na palavra. Então, quando um avivamento ele é alicerçado na palavra de Deus, ele se torna, ou ele é um verdadeiro avivamento.
e ele se torna um avivamento duradouro. Então, o verdadeiro avivamento não é alicerçado em festas, não é alicerçado em congressos, não é alicerçado em seminários, não. O verdadeiro avivamento, ele é alicerçado na palavra de Deus. Então, observamos nesse segundo tópico aí, que os elementos que precedem o avivamento que acontece na época de Neemias foi a atitude dele, foi a confissão de pecados, foi também ali o ensino da palavra de Deus, trazendo para nós que nós precisamos dar mais valor à palavra de Deus. Os pastores, os líderes precisam dar mais valor à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela provoca um verdadeiro avivamento. E o terceiro tópico, para nós finalizarmos, vai exatamente dar continuidade a essa questão da importância e da necessidade da palavra de Deus no avivamento espiritual. Por que a palavra de Deus ela é tão importante para se trazer o verdadeiro avivamento? A imagem que você vê é de um homem entrando por uma porta, uma porta que é a Bíblia, e ele está inflamado pelo fogo do Espírito Santo, porque a palavra de Deus ela traz avivamento. Então, qual que é a importância, a necessidade da palavra de Deus no processo do avivamento? Primeiro, porque a palavra de Deus, ela nos ensina e nos corrige. Ela nos ensina e nos corrige. Primeiro, quanto ao que é o verdadeiro avivamento. Nós aprendemos aqui que o verdadeiro avivamento não é pulo, não é grito, não é sapateio, não é rodopio, não é girar, não é correr no corredor, não é isso, não. Isso não é um verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, ele é uma renovação espiritual que vai causar mais fervor espiritual no crente, que vai trazer uma transformação, uma mudança de comportamento, de mentalidade, de pensamento. O verdadeiro avivamento, ele é acompanhado de manifestações sobrenaturais e reais do Espírito Santo, é acompanhado de conversão, de milagres, de operação de maravilhas, de dons espirituais, podendo esse avivamento verdadeiro ser individual ou coletivo. Então a palavra de Deus vai nos ensinar e nos corrigir, nos mostrar o que é o verdadeiro avivamento. Então, o verdadeiro avivamento não pode ser caracterizado por si só, repito, por manifestações pessoais, por reações, por reações pessoais à manifestação do Espírito Santo. Nós não podemos cair no erro, irmãos. Eu sempre digo isso. Nós não podemos cair no erro de repente, num culto em que muitos estão tendo uma reação pessoal à manifestação do Espírito Santo, de vibração, de pulo, de grito, de sapateio, nós não podemos julgar aquele irmão que está lá atrás no banco, quietinho, de cabeça baixa, e não está tendo essa reação. Nós não podemos dizer que ele não está sendo avivado, porque não está tendo essa reação. Por quê? Porque o verdadeiro avivamento é marcado pela mudança de vida. Isso pode acontecer, mas isso sozinho não caracteriza o verdadeiro avivamento. Porque de que adianta? A pessoa diz, olha, eu fui avivado, essa igreja é avivada, essa igreja vive um verdadeiro avivamento só porque ela pula, só porque ela grita, só porque ela sapateia. Mas se no outro dia os crentes estão brigando, se no outro dia os crentes estão passando a perna nos outros negócios, se no outro dia o crente está dando cheque sem fundo, se no outro dia o crente está cantando a mulher do outro, que tipo de avivamento é esse que não trouxe mudança? Isso é movimento, mas não é avivamento, porque o verdadeiro avivamento pressupõe mudança, transformação de vida, mentalidade, comportamento e situação. Então a palavra de Deus, ela nos ensina e nos corrige quanto o que é o verdadeiro avivamento. A palavra de Deus também nos ensina e nos corrige quanto ao que é um culto marcado pelo verdadeiro avivamento. Estamos tendo um culto de avivamento ou um culto de animação? Isso porque em muitas igrejas entende-se por avivamento exatamente isso. A ocorrência de movimentos avivalistas, muitos desses movimentos expressos em atitudes e reações exibicionistas, gestuais, emocionais, carnais, como eu disse aqui.
Igrejas em que essas reações gestuais são tão estranhas que quando você coloca em um vídeo lado a lado esse tipo de reação com uma manifestação no centro espírita, não há diferença. Então, é preciso entender, a palavra de Deus ela vai nos corrigir, nos ensinar a entendermos o que é um culto marcado pelo verdadeiro avivamento e não apenas por uma animação ou por um movimento. Em Coríntios 14, 26, nós temos lá o padrão de um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Então, 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 26 diz exatamente assim, olha: que fareis, pois, irmãos, quando vos juntais, cada um de vós tem salmo, tem ensino, tem revelação, tem língua, tem interpretação, isso é dons espirituais, doutrina que ensina a palavra, salmo aqui é o louvor. Então nós temos aqui louvor, palavra e dons espirituais. Faça-se tudo para edificação. Esse é o padrão de culto avivado. Então, conforme 1 Coríntios 14, o culto marcado pelo verdadeiro avivamento não é o culto animado, como muitos querem, mas é aquele culto sintetizado em 3 verdades bíblicas: edificação, entendimento e ordem. O culto que é verdadeiramente animado, ele pode até ser um culto avivado, ele pode até ser animado, mas não vai ficar apenas na animação, porque a animação ela é passageira, mas o avivamento ele é duradouro. Então, o culto marcado pelo verdadeiro avivamento não é aquele culto marcado por movimentos, por atitudes e reações exibicionistas, gestuais, emocionais, carnais, não. Mas é um culto marcado pela edificação da palavra, pelo entendimento da palavra, pela ordem na manifestação dos dons espirituais. Então, nesse padrão de culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno sobre a sua igreja. Sabe qual é o grande problema? Nós estamos vivendo muitos cultos animados. Estamos tendo muitos cultos em movimento, mas nenhum culto de avivamento. Na lição passada, que eu não tive a oportunidade de gravar o vídeo dela, fizemos uma conclusão mostrando quando é que nós percebemos que uma igreja precisa de avivamento. Se você achar interessante que eu grave a lição número 1, por favor, deixe nos comentários depois aí se você acha que eu devo gravar essa aula. Eu vou tirar um dia e vou gravar essa aula número 1. E ali vamos comentar muitas coisas que eu tenho certeza que você não ouviu aí na sua escola bíblica dominical. Então, a palavra de Deus ela é importante no processo do verdadeiro avivamento porque ela nos ensina e corrige quanto ao que é um culto marcado pelo verdadeiro avivamento. Irmãos, eu sou pentecostal, somos pentecostais. Nós temos que entender que reações e movimentos avivalistas expressem atitudes e reações exibicionistas, gestuais, emocionais, carnais, de tudo que já falamos, por si só, não caracteriza um culto marcado por um verdadeiro avivamento. O padrão de culto, o verdadeiro avivamento é aquele padrão de culto onde há edificação, entendimento e ordem. Porque você tem um culto animado. E aí você pergunta para o irmão assim, olha, qual foi a palavra que foi pregada hoje? Ele disse assim, olha, eu não sei, eu estava tão avivado, tão cheio do Espírito Santo que eu nem prestei atenção na palavra. Então, não foi avivado. Um avivamento é que você não prestou atenção na palavra, porque o avivamento verdadeiro, ele traz entendimento da palavra. Pois bem, a palavra de Deus também é importante, porque ela nos ensina e corrige quanto ao perigo do formalismo. Essa imagem desse indivíduo andando sobre uma faixa, essa faixa diz que ele não pode andar fora dela. Mas se ele andar fora dela, não vai acontecer nada, porque ele está no chão firme ali. Isso fala do quê? Do formalismo. Então, não pode ser 880. Então, formalismo o que é? É a observação rigorosa de formalidades, de rituais, de liturgias, etiquetas, de regras, por exemplo. Tem pessoa que é formal para comer, só come com garfo e faca, não tem um jeito de pegar na faca, tem guardanapo que tem que colocar ali em cima, e vice-versa, não pode pegar um pedaço de carne de galinha, de frango com a mão, enfim, isso é formalismo, observação rigorosa. Então, agora aqui é o oposto do que vimos anteriormente. Porque o formalismo é um dos maiores obstáculos ao verdadeiro avivamento, sendo o oposto
do mero emocionalismo e exibicionismo. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui também é que você não pode também ser muito formalista. Você não pode, você não pode também querer agora ser aquele crente também, né, robô, aquele crente Robocop. Não é isso. Não é isso, porque então você vai simplesmente também ser tão formalista que você vai simplesmente não vai sentir a presença de Deus. Então, o que você precisa entender é que tem que ter o ponto de equilíbrio entre a reação à manifestação do Espírito Santo e o formalismo. Você não pode ser formal ao ponto de você querer também, digamos assim, não dar lugar ao Espírito Santo. Então, é bom nós observarmos que não é errado a pessoa observar regras, preceitos, isso não é errado, não. No entanto, uma característica negativa do formalismo é quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Ninguém está falando aqui também temos um culto gelado e um culto geladeira. Ninguém está falando aqui de termos um culto de robôs, não é isso. E se fala que Paulo ensina em Coríntios 14 é uma ordem no culto, não uma ordem de formalismo, mas uma ordem que não venha a causar escândalos. Isso não impede o culto de ser animado, isso não impede o culto de ser alegre, isso não impede o culto de ser um culto em que você vai dar o seu glória a Deus, o seu aleluia, que você vai vibrar. Não, não é isso. É o ponto de equilíbrio entre o emocionalismo e as reações da manifestação do Espírito Santo com a verdadeira presença de Deus. Então, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Espírito Santo deve ter liberdade na igreja. Então, ninguém aqui está dizendo que você vai travar o Espírito Santo ou segurar o Espírito Santo. Quem somos nós para segurar o Espírito Santo? Agora, no entanto, dar liberdade ao Espírito Santo de operar não significa entrar em êxtase perdendo seus sentidos racionais. O pastor Eliseu Rodrigues fala uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz que o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. O Espírito Santo não deixa ninguém doido. O Espírito Santo não deixa ninguém maluco. Não. O Espírito Santo, ele opera com decência e ordem. Aí é que está a questão de você entender que o verdadeiro avivamento vai tornar o culto animado, vai tornar o culto movimentado, vai, mas tudo dentro de uma decência e ordem. E lembrando que isso, por si só, não caracteriza o verdadeiro avivamento, porque muitas vezes temos um culto animado, temos um culto movimentado, mas não temos um avivamento, por quê? Porque não houve transformação de vidas, não houve salvação de almas, não houve confissão de pecados, não houve curas, não houve manifestações dos dons espirituais. Então lembre-se que o verdadeiro avivamento é um conjunto de operações do Espírito Santo. Então, não se deixe também ser levado pelo formalismo. É o equilíbrio entre a reação à manifestação do Espírito Santo, a decência e a ordem de um culto que seja realmente marcado pelo verdadeiro avivamento. Pois bem, irmãos, assim chegamos ao final de mais uma lição. Qual que é a conclusão que nós chegamos? Então, assim como no Antigo Testamento, nós precisamos entender que o verdadeiro avivamento foi marcado por princípios fundamentais que funcionam como instrumentos que propiciam o avivamento. E quais são esses princípios fundamentais que propiciam o avivamento, que propiciou o avivamento no Antigo Testamento e que são os mesmos princípios que propiciam o avivamento também nos nossos dias de hoje? Primeiro, a palavra de Deus. Sem palavra de Deus não há avivamento. Quando você vai lá para Abacuque capítulo 3, ouvi a tua palavra. Quando Abacuque ouve a palavra, ele teme e logo vem o quê? O pedido para que aconteça o avivamento, porque o avivamento vem pela palavra de Deus. Outro princípio é a oração, é o clamor. Bem, não tem como. O outro é a confissão dos pecados. O quarto é exatamente o coração arrependido, é o arrependimento.
E o quinto é a renúncia às práticas pecaminosas da sociedade contemporânea. Quando há um verdadeiro avivamento, o crente, a igreja, ela renuncia às práticas pecaminosas dessa sociedade contemporânea. E por último, a renovação do compromisso de andar segundo a vontade de Deus e sua palavra como modo de viver. Quando há um verdadeiro avivamento sobre a vida da igreja, há esse compromisso da igreja, do crente, de andar segundo a vontade e segundo a palavra de Deus. E é o que aconteceu nos avivamentos do Antigo Testamento, tanto nos tempos de Moisés, no tempo de Samuel, no tempo de Josias e no tempo de Neemias. Então, que nós possamos entender que assim como Deus operou avivamento no Antigo Testamento, repito, e o avivamento no Antigo Testamento tem a ver com a mudança de mentalidade, de comportamento, de atitude, de situação, Deus também, ele opera o mesmo avivamento em nossos dias. E o avivamento em nossos dias é um avivamento mais amplo, porque envolve o derramado do Espírito Santo, envolve dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, cura divina, operação de milagres, maravilhas, salvação de almas, transformação, mudanças de vida, de comportamentos, de práticas e de atitudes e de situações. Que Deus possa abençoar nossas vidas e que a partir do avivamento espiritual no Antigo Testamento nós possamos entender que nós estamos debaixo das mãos do mesmo Deus, e o mesmo Deus que operou o avivamento no Antigo Testamento é o mesmo Deus que quer operar avivamento nos dias de hoje. Lembrando que esses são apenas alguns exemplos que o comentarista deu, muitos outros exemplos de avivamento neste conceito de transformação, mudança de vida, situação, atitude e comportamento, Deus operou ao longo da história e ao longo de todo o período. Que Deus abençoe sua vida. A próxima imagem você vê o nosso contato. Nós atuamos em todas essas áreas que você está vendo aí. Estamos à sua disposição, se você quiser nos convidar para ministrarmos em sua igreja em qualquer dessas áreas aí. Abaixo está o nosso contato. Lembrando aos irmãos, se você é novo aqui, nós temos grupos de WhatsApp onde eu posto semanalmente esse material gratuitamente para os irmãos. Se você quiser fazer parte do grupo, entre em contato comigo aí por esse telefone que é o Zap, e eu teria o maior prazer em enviar gratuitamente para você esse material que eu uso aqui na ministração em PDF e slides. Você que é novo aqui no canal, se inscreva. Você que já está também há mais tempo inscrito, faça seus comentários, dê também o seu like, porque o YouTube entende com like e comentário que o conteúdo ele é relevante e ele direciona também o conteúdo para mais pessoas, para que assim mais professores sejam abençoados. No link deste vídeo estará o convite para você fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Que Deus abençoe sua vida, que nós tenhamos uma excelente escola dominical, uma excelente semana. E domingo, na outra semana, nós daremos a lição número 3, que é sobre o avivamento no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento está mais ligado à mudança de vida, transformação de atitude, mudança de atitude, pensamento, comportamento, situação. O Novo Testamento já é um avivamento mais amplo, porque vai envolver o Espírito Santo em todas as suas operações e manifestações. Que Deus abençoe a sua vida, fique com o Senhor e continue orando por nós. E lembre-se, se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Qualquer coisa, estou à disposição no privado aí, nesse contato. Até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus Cristo.